alguém te perguntasse como foram os seus últimos 365 dias, o que você responderia? Aconteceu alguma coisa marcante? Ou você tomou alguma decisão que acha que se não tivesse tomado, sua vida teria tido um rumo diferente do que ela teve? Há exatos 365 dias, eu abracei pela última vez pessoas que eu amo muito. Embarquei com a Lei para um lugar que a gente nunca tinha pisado antes. Como será que a gente estava? Fico tentando lembrar. Será que estávamos cheios de expectativas? O que eu sei é que eu estava ansiosa para poder viver logo algo que a gente já estava planejando há muito tempo. A gente sabe dessa notícia desde o dia 17 de novembro, é uma mudança bem grande, principalmente para mim. Assim, o Ale, ele sempre tinha esse sonho, então ele tá bem empolgado e otimista, mas também ao mesmo tempo ansioso, sempre também fica às vezes preocupado. Aqui no canal tem vários vídeos que mostram como foi a nossa jornada nos primeiros dias e também nos primeiros meses vivendo aqui em Portugal. Uma coisa engraçada é que os 3 primeiros meses que a gente viveu aqui deu a sensação que a gente já tinha vivido um ano inteiro, de tanta coisa nova que a gente foi vivendo, tanta coisa nova também para se resolver a nível de documentação e também a procura de casa, que por sinal não foi nada fácil. A gente ligou para vários, todos que a gente via disponível dentro do nosso orçamento e para nossa surpresa, muitos deles, só de escutar que o nosso sotaque era brasileiro, falavam que o apartamento já estava arrendado ou falava que não teria nenhuma opção de arrendamento sem o fiador. Quando eu me lembro do começo da nossa jornada aqui em Portugal, eu sempre me pego pensando que se eu pudesse fazer tudo de novo, eu não iria para o centro de Portugal. Mas ao mesmo tempo eu fico refletindo que será que se a gente não tivesse ido primeiro para o centro de Portugal, hoje a gente moraria no lugar onde moramos? Embora a gente teve essa dificuldade de encontrar o local, eu me sinto muito grata porque a gente não tinha escolha. E a opção que nos foi dada foi uma opção que hoje em dia a gente gosta muito. Nós gostamos muito de morar no apartamento onde a gente vive. E quando a gente chegou aqui, mesmo nesse período que a gente estava ali recomeçando a vida, procurando casas, a gente teve momentos que nós também aproveitávamos como se fosse turistas. Nos nossos primeiros dias de Lisboa, como a gente sabia que não ficaria na cidade, enquanto a gente ligava tentando procurar casas, a gente procurou conhecer a cidade. E eu não me arrependo disso em momento algum. Eu tenho pra mim que esse encantamento que a gente teve à primeira vista, esse olhar de novidade ao conhecer pontos turísticos, não seriam os mesmos se a gente deixasse para conhecer e para passear depois que a gente já tinha se estabelecido aqui. Entretanto, a cada dificuldade que a gente ia passando, eu sinto que eu ficava mais sensível ao lidar com aquilo. Às vezes, certas situações eram sentidas muito mais do que deveriam ser sentidas. É como se eu tivesse menos resistência para suportar e superar alguns obstáculos. Vou tentar dar um exemplo para conseguir me expressar melhor. Imagina que alguém venha e cutuque seu braço, de leve. Por mais que seja incômodo, não necessariamente vai doer. Agora imagine essa mesma situação, só que você já tem uma ferida no braço. Provavelmente, a hora que a pessoa cutucar, mesmo que seja de leve, se você já tem um machucado, você vai sentir dor. E se ela continuar cutucando, a ferida vai abrir ainda mais e a dor vai aumentar. E era mais ou menos assim que eu me sentia ao enfrentar algumas situações. Nós vamos testar como é que é o serviço de saúde aqui de Portugal usando o PB4. O Ale ontem estava com o olho irritado, meio vermelho. Aí ele achou que poderia ser alguma coisa que caiu no olho ou ressecado por causa do avião. Só que hoje amanheceu um pouquinho pior e ainda com remelo, então a gente está suspeitando que ele está com conjuntivite. Desde que nós mudamos aqui para Portugal, todos os meses nós tivemos um gasto com farmácia. Se vocês já acompanham os vídeos aqui no canal, vocês já viram que na nossa mudança para cá, o Ale pegou conjuntivite. Com a mudança de clima, nós ficamos gripados algumas vezes. O Ale também teve um período que estava com uma tosse. Depois também eu peguei algumas alergias. Durante o nosso período de planejamento de mudança, espera do visto, eu comecei a ter algumas crises de ansiedade. E eu achava que essas crises passariam depois que eu já tivesse me mudado para cá. Afinal, na minha cabeça, a mudança
era o principal gatilho para que aquelas crises acontecessem. Em momentos que até eu fiquei um pouco deprimida dessas incertezas, de não poder planejar, de não ter uma luz do que fazer, mas mesmo depois de já estabelecidos, a tristeza e a ansiedade voltavam. Eu me lembro de sentar na cozinha e chorar, às vezes olhando para a janela, pensando o que eu estava fazendo ali. Principalmente quando começou o inverno, que eu sentia muito frio dentro de casa e que escurecia cedo, amanhecia tarde, e parece que não só as situações que estavam acontecendo, mas também o clima influenciava nesse meu sentimento de tristeza. Obrigado por ligar para o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. A sua chamada será atendida assim que possível. Por favor, aguarde. Seremos breves. Os 3 meses em média que acreditavam ser necessários para fazer um reagrupamento familiar já passam de 1 ano e continuam sem previsão. Um sentimento de não pertencer ao local onde eu estava e até criar uma certa resistência de sair sozinha, não ter nem ânimo nem coragem de ir ao supermercado só. Mesmo com esse sentimento de não pertencimento, vinha um sentimento que eu estava de certa forma presa aqui, sem poder voltar para casa, sem ter a consequência de não poder retornar aqui novamente, sem poder sair de Portugal por conta da demora do documento. Uma vida profissional que agora já não mais existia e com ela um certo vazio do tipo: e agora? O que eu vou fazer aqui? Com o tempo, tivemos que ir tirando algumas coisas que nós tínhamos acrescentados à nossa rotina. Por mais que nós não tenhamos nenhum problema em viver o hoje, as nossas condições financeiras acabaram não nos permitindo muito pensar no amanhã. O Ale e eu estávamos analisando as nossas finanças. Eu já fiz até um vídeo aqui no canal de como é que a gente separava nossas finanças antigamente. E agora, como vocês sabem, só o Ale tem um emprego fixo. Então é dele que vem a parte expressiva da nossa renda. Eu de vez em quando dou aula particular, já fiz alguns trabalhos temporários por aqui, mas foi uma coisa muito pequena por comparar ao custo de vida que a gente tem aqui. E analisando as nossas planilhas, porque somos pessoas de planilhas, a gente estava vendo que a gente estava sempre ficando ou no limite do nosso orçamento, assim, gastando tudo aquilo que a gente ganhava, ou então ainda teve meses que a gente teve que usar da nossa reserva, que não é ali tão expressiva, mas a gente sempre foi aí preocupados com essa parte financeira e fizemos o nosso pezinho de meia. E vocês devem saber, e se não sabem, estou contando agora, que imigrar requer, mesmo que o Ale já tenha vindo com emprego, requer um planejamento financeiro, um custo, né? Tem um custo financeiro muito grande, ainda mais quando você vai para um país onde a moeda vale 6 vezes mais do que aquela moeda que você trabalhava e juntava dinheiro anteriormente. E analisando tudo isso, a gente resolveu dar uma freada um pouquinho no nosso custo de vida. Você sabe que a gente gosta muito de passear, né, de conhecer novos lugares, e a gente sempre compartilha aqui com vocês, mas estava um pouco insustentável a frequência que a gente estava fazendo certas coisas e o do modo que a gente estava fazendo. Então a gente resolveu planejar melhor quais seriam as coisas que nós faríamos no mês, para ver aí quanto certinho definido um orçamento de qual o máximo que a gente poderia gastar. E em meio ao planejamento do que a gente poderia fazer para mudar essa situação, para que a gente pudesse melhorar e poder aproveitar um pouco mais tanto o nosso hoje quanto o nosso amanhã, vieram algumas crises. E com o tempo, essas crises, a tristeza, a ansiedade, elas foram sendo substituídas por uma apatia. E eu não vou me estender muito nesse assunto, que é um assunto que eu não me sinto muito confortável em falar sobre, mas eu procurei a ajuda necessária naquele momento. Eu também fiz terapia durante muito tempo nesse processo da mudança. Eu nunca hesitei em procurar ajuda, mesmo lá quando eu fui percebendo que eu estava começando no nosso planejamento, que eu já tinha crises de ansiedade, eu recorri à terapia porque eu sabia que aquilo não era normal, e
fiz aí durante muito tempo um acompanhamento terapêutico. Nós também mudamos alguns hábitos. Quando nós mudamos para cá, um tempinho depois, a gente se matriculou em uma academia e, embora constantes à nossa maneira, a gente tenta aí praticar exercícios físicos. Nós tivemos por um tempo também um acompanhamento nutricional para ter uma alimentação um pouquinho mais equilibrada e saudável. Outra coisa que também aconteceu, e essa no começo a gente não gostava tanto, foi que nós mudamos para um lugar que não fazem entregas por aplicativo. Nosso bolso e a nossa saúde ficou feliz. Agora, por quase um ano, nós não temos mais o hábito de pedir comida. E não que a gente não coma mais coisas industrializadas, que não são consideradas tão saudáveis, mas hoje em dia há uma dificuldade maior porque elas não chegam até nós com facilidade e não é algo que a gente faz com tanta frequência como nós fazíamos. Uma das coisas que essa mudança me fez refletir é de que como imigrar nos faz sair da zona de conforto, principalmente na hora de fazer novos amigos. Você consegue lembrar como você conheceu os seus amigos? E como é que essa relação de meros conhecidos começou a virar uma amizade? Se você pensou em uma relação que você conhece há muitos anos, tenta lembrar da última vez que você fez um amigo, principalmente na vida adulta. Como é que foi conhecer essa pessoa? E a mesma pergunta anterior de como é que de conhecidos vocês viraram amigos. Eu sou uma pessoa introvertida. Eu achava que por ter essa característica, eu ia me dar super bem em mudar para um país onde eu não conhecia ninguém, eu não tinha amigos. Eu achava que eu ia encarar isso de uma maneira mais fácil do que realmente foi. Parece que como tudo, né, que aconteceu aqui. O que na verdade eu percebi é que eu vivia assim rodeada de pessoas. Eu tinha um convívio quase que diário com as pessoas que trabalhavam comigo e tinha trocas muito enriquecedoras também no meu local de trabalho. O Ale e eu sempre fomos muito próximos da nossa família, então a gente convivia com regularidade com eles. Eu morava muito próximo da minha mãe e dos meus irmãos, então eu os via com muita frequência também. E ao chegar aqui teve aquela grande questão de como se faz amigos na vida adulta, sem sair muito de casa, porque o Ale trabalha em casa e eu, no caso, não estava trabalhando. E confesso que foi sim um grande desafio, um grande sair da zona de conforto. Eu sou muito grata ao YouTube porque dois grandes casais de amigos que nós conhecemos, a gente conheceu através do canal. Mas isso não quer dizer que a gente não tentou também fazer amigos de outras formas. Entrar na academia também foi algo que, mais do que para nos tirar de casa, ter um corpo saudável, também foi uma maneira da gente tentar conhecer pessoas novas. A gente participou de algumas atividades promovidas aqui pela cidade. Eu cheguei a organizar também um piquenique e mandar no grupo de brasileiros aqui da minha cidade se tinha alguma outra mulher que também estava aberta a fazer novas amizades. Agendamos um piquenique no parque. Sempre ao pegar um Uber, a gente tentava puxar assunto com o motorista e nessas a gente conheceu muitas pessoas que a gente pensa e fala, poxa, se a gente não tivesse aqui, quando na nossa vida que nós conheceríamos essa pessoa? Eu aprendi é que nós temos que aceitar convites e estar disposto a propor convites também e que tudo bem se esses convites não derem aí no fruto de uma nova amizade, mas isso não é um motivo para que a gente não continue tentando. E tem algo que eu não poderia deixar de mencionar. O Ale e eu temos algo em comum, que é a paixão por viajar e descobrir novos lugares. Em alguns momentos desses 365 dias, essa era a única coisa que nos gerava uma expectativa e uma felicidade por estar vivendo aqui. E Portugal nos proporcionou muito disso. Por ser um país pequeno, mas ao mesmo tempo muito diverso, a gente conseguiu conhecer vários locais diferentes. E até demos um pulinho no vizinho dele. We just keep burning the flame. You are one of us. We say come, what of a man would join forces today? Oh no,
gente se arrependeu de ter vindo para Portugal? Esta semana eu comecei a ler um livro chamado Biblioteca da Meia-Noite. E para não dar muito spoiler, eu vou falar vagamente sobre qual é a história do livro. Em um dado momento do livro, uma pessoa entra numa biblioteca. E nessa biblioteca sempre é meia-noite. Daí o título. Mas uma coisa interessante é que a pessoa percebe que por mais que a biblioteca tenha um número incontável de livros, todos eles são ramificações da vida dessa pessoa. Ao escolher um livro para ler, ela conseguia viver o que teria sido da vida dela se ela tivesse feito uma escolha diferente de uma escolha que ela havia feito lá atrás. Muitas dessas escolhas eram escolhas que ela se arrependiam de não ter feito. Em todas as histórias da vida dela que eu li até então, a vida que ela tinha ao fazer certas escolhas, que antes ela tinha se arrependido de ter feito, não era exatamente como ela imaginava. Nenhuma dessas escolhas isentou ela de passar por problemas, mesmo que alguns desses problemas sejam diferentes dos problemas que ela vivia anteriormente. Isso me fez refletir que eu não sei se eu não tivesse vindo pra cá, eu realmente teria convivido mais com as pessoas que a gente ama, se eu estaria mesmo satisfeita profissionalmente, se a nossa vida financeira de fato estaria melhor do que está neste momento, se eu não teria passado por um quadro depressivo, se eu teria trabalhado em tantas áreas da minha vida que eu trabalhei aqui, que me forçaram a amadurecer, se a gente tinha conhecido tantos lugares, igual a gente teve a oportunidade de conhecer aqui, se a gente tinha mudado um pouco os nossos hábitos, nos exercitado mais, começado a tentar comer um pouco melhor, se meu relacionamento com a Lei teria passado por tantos momentos em que o abraço simbolizava um afeto genuíno e uma demonstração de que o voto que fizemos de caminharmos juntos nessa vida eram de fato mais do que palavras. O que de fato sei é que estaríamos pensando agora como é que teria sido a nossa vida se a gente tivesse ido. E agora que a gente veio e sabe, o que nos resta é planejar o que daqui em diante faremos para que essa vida seja melhor.